Nós estamos de volta ao vivo, 6h21, Manaus. Olha só, Caio André é confirmado secretário de Estado de Cultura. É, o secretário de Cultura aqui do Amazonas, nomeado hoje. Ex-vereador vai substituir Cândido Jeremias, que vinha respondendo aí pela função desde o dia 2 de outubro do ano passado. Para falar sobre isso, ele, Davidson Cavalcante. Então, a gente já vinha falando, né, que ele estava sendo sondado, né, professor? E tá aí, foi hoje, nomeado hoje. Vai sair ainda o ato de nomeação do Caio André, esse ato está sendo aguardado no Diário Oficial, mas o alto escalão do governo do Amazonas, inclusive fontes que eu consultei que são do alto escalão do governo, confirmam que Caio André será nomeado secretário de Cultura. Ele que estava aí na corda bamba, não sabia se assumia, não sabia se ia para a Câmara Municipal, havia alguns ajustes ali. Esses ajustes, inclusive, que envolvem a Câmara de Vereadores, passa também pela possível nomeação de Joana Dark, a pasta que também foi recém-criada, que é a Secretaria de Proteção Animal. Então, o Caio, na suplência do União Brasil, poderia voltar a ser vereador. Mas houve uma reviravolta aí em toda essa articulação e o Caio vai mesmo para a Secretaria de Cultura, substituindo Cândido Jeremias, que se tornou titular da pasta após a queda de Marcos Apolo devido à situação que ocorreu lá em Parintins durante as eleições do ano passado. Essa situação é interessante para a gente também analisar dois pontos aí. Primeiro, óbvio que o setor cultural, principalmente grande parte do movimento artístico de Manaus e também do estado do Amazonas, não gostou muito dessa nomeação do Caio. Acho que o Caio não tem os critérios técnicos para assumir uma pasta tão pesada como a cultura, ainda mais lidando com eventos altos, como o Festival de Parintins, como, por exemplo, o Carnaval. O próprio Caio, inclusive, falou que tem experiência na área, já foi ali do setor de samba e pagode, mas isso aí acabou repercutindo de modo muito complexo nessa divisão. Mas a ala do governo entende que, mesmo com esses protestos, não arranha a imagem do governo o suficiente para impedir aí a nomeação do ex-presidente da Câmara Municipal de Manaus. Fechando o comentário, tem também um outro elemento. O Caio está com um grupo político hoje que pertence à base de Wilson Lima, muito antes do Wilson entrar para a vida pública. O Caio já acompanha os movimentos políticos de Wilson Lima lá atrás, e quando o Wilson assumiu pela primeira vez, o Caio foi secretário de Estado, foi secretário de Esporte, depois diretor da Fundação de Alto Rendimento, que encurtou ali a Secretaria de Esporte, até se tornar vereador em 2020. Nesse sentido, o Wilson tenta aí movimentar as peças para trazer aliados muito próximos, mas também pavimentar essa pré-candidatura ao Senado, como ele já deixou muito claro ontem na abertura dos trabalhos lá na Assembleia. Resta saber agora como o setor vai aí se articular com o Caio e também os movimentos que o Wilson irá fazer com Brena Dianar, que era outro nome especulado para esse posto, sabendo que o Wilson já fez algumas mexidas hoje, eu vou falar delas amanhã, mas essa do Caio, realmente, só aí se cair uma tempestade, viu, Brunoso? Alguma coisa do gênero, mas as fontes, quem está do lado de Wilson, o próprio Caio mesmo já confirmou e aceitou o convite, ele é o novo secretário da pasta. Tá aí, né? E aí a gente vai continuar acompanhando, porque a gente sabe que os artistas se manifestaram e tudo mais, né? Isso. A gente vai continuar acompanhando. Uma coisa interessante para você pontuar aí. E eu sempre quero falar isso porque são situações pontuais. Quando o Gênero Lobato foi anunciado na Manaus CUT, a situação foi diferente. Então, eu acredito que é muito pelo fato do Caio não vir realmente acompanhando o movimento cultural. A experiência dele é em outra gestão. Então, por isso que justifica aí essa divisão, essas opiniões diversas sobre o ex-vereador. A gente fala agora sobre, com o ano político aí, né, minha gente, 2025 sendo, né, antessala para 2026, já existem movimentos e articulações para a possível vice-chapa do governador Omar Aziz. Perdão, para o governo de Omar Aziz, né? O Omar Aziz é um nome que desponta aí, já praticamente cravando aí um terreno para construir essa pré-candidatura ao governo do Amazonas, retornar ao governo do estado, ele já foi governador, e nos sobram nomes para vices. Eu vou deixar aqui um pouco de suspense, porque eu vou falar dos partidos. Os nomes a gente vai fazer um comentário melhor, uma coisa mais explicativa, mas tem partidos que já se movimentam aí, Brunoso, para tentar, quem sabe, encabeçar uma chapa com o Omar. O PT tem interesse nessa vaga, o próprio Avante, já que
O Davi Almeida anunciou recentemente que vai ali apoiar o projeto de Omar Aziz, deu declarações para isso, fez movimentos, Omar é aliado do prefeito. O próprio MDB do Braga, que também tem uma aliança com Omar, Braga, que é pré-candidato ao Senado, também tem interesse. E também alguns partidos, acreditem, do outro lado do grupo político que Omar está mais alinhado. No União Brasil de Wilson Lima também se fala do interesse nesse posto, assim como também no Republicanos ali, que é um partido de centro, um partido hoje dirigido por Silas Câmara, mas que tem também interesse nessa conjectura dentro de uma possível pré-candidatura de Omar. O que, para a gente fechar, fica muito claro Omar Aziz precisa de capital, da capital amazonense e do interior. Lá atrás, ano passado, eu fiz um comentário que se ventilava muito que esse vice de Omar Aziz poderia vir do interior do Amazonas, principalmente de um colégio eleitoral com força e densidade, musculatura nos principais colégios do interior. Mas hoje eu já ouvi de uma outra fonte que também existe a viabilidade desse vice sair da capital amazonense, lembrando que o Omar teve uma disputa apertada para o Senado em 2022 com Menezes, e Manaus ali pesou na balança, principalmente porque o Omar venceu no interior do Amazonas, por isso conseguiu virar o jogo contra o candidato do PL. Então Manaus é sim um projeto que passa aí pelo xadrez de Omar Aziz e pode ser que o vice, de repente, venha do principal colégio eleitoral do Amazonas. Tá certo, então, professor. Muito obrigado. Amanhã tem mais. Com certeza.